convicção de Jesus ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Eu tenho um dono. Quando o inferno se levanta, Ele está tocando em propriedade particular do Todo-Poderoso. Ele que sabe. Você crê nisso? Você é a menina dos olhos de Deus. Amém? Aleluia. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Toca lá. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos entrar na palavra. Também não vou trazer uma palavra muito extensiva hoje para nós. Eu quero trazer uma meditação com vocês que tem tudo a ver com aquilo que a gente já ouviu desde a abertura do culto, aquilo que o louvor veio trazer para nós. Deus está no controle de tudo, queridas. Olha, Deus é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, Deus é tão conosco, né? Quando nós nos disponhamos a obedecer o ide do Senhor, a obedecer o chamado que Ele nos faz. Cada um tem o seu chamado, mas a gente anda junto, né? E quando a gente se coloca na posição de obedecer à vontade dEle, mesmo quando a gente não está entendendo nada, a gente não está vendo nada, a gente continua confiando que Ele está no controle. Olha, a gente abriu aqui Esther. Esther não tem uma menção de Deus dando uma revelação, uma direção direta, nem para ela e nem para Mardoqueu. A gente não vê o nome de Deus aparecer, a não ser no momento que ele fala para ela, caso não vai ter livramento e socorro de outro lado. Nós sabemos que eles eram judeus, que eles criam no Deus Todo-Poderoso, mas não houve nenhuma manifestação. Deus estava nos bastidores, Deus estava no controle da história, Deus estava vigiando o inimigo. O guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. Ele está atento, olhando para os seus, e Ele está com a mão direcionando a história de cada uma de nós. Ele está direcionando a história da igreja, e a cada manhã eu me surpreendo e glorifico, porque se não fora Ele, nós não estaríamos aqui. Eu estou tranquila que hoje eu não tenho nenhuma atividade na igreja, né? E faz uma semana, mais ou menos, quase isso, a Alexia me comunicou que ela teria uma cliente e ela estava na escala da salinha. Aí eu falei para ela, fique em paz, não vai ser todas, eu cubro você, porque eu estou disponível, né? Eu cubro você lá hoje, tanto que eu não coloquei lá, preciso de uma vontade. Porém, as coisas mudaram, a Elisama não poderia estar aqui dirigindo e pregando, e eu não posso resolver isso de última hora. Então, normalmente, quem assume dirigir e pregar em última hora, sempre sou eu. Porque a maioria fala, nossa, mas eu precisava ter me preparado. Entenda uma coisa, mulher, você tem que estar preparada a tempo e a fora de tempo. Corra, porque Deus nos chamou para correr este ano, para levantar voos. Não posso, porque eu preciso me preparar. O obreiro, seja ele mulher ou homem, aquele que decidiu servir com dignidade, fidelidade a Deus, tem que estar preparado para toda boa obra. Você tem um botãozinho automático, se ligou nele, ele te dá a palavra, ele te dá a visão, ele te dá a direção. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, ele está tão no controle, que aí eu falei, poxa, como que eu vou socorrer a Alex agora lá? Levantei de manhã com essa preocupação. E antes mesmo de eu fazer o meu devocional, ela já tinha me mandado uma mensagem. Falei, Deus no controle de tudo. Deus no controle de tudo.
Verdadeiramente você crê que Ele está no controle de tudo, mesmo que Ele não está falando, mesmo que Ele não está falando usando seus profetas, falando através de uma revelação? Você crê que Deus está no controle da sua história quando Ele se manifesta e fala, e também quando Ele se cala? Amém, glória a Deus. Quando Jesus batizou, para que vocês entendam, ouviu-se uma voz, o céu se abriu. Vocês sabiam que o céu estava fechado? O céu estava fechado. Fazia 400 anos que Deus não falava. E o céu estava totalmente fechado, mas o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus. E Deus falou: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem eu amo, a quem eu tenho muita alegria. A Ele escutai, a Ele escutai. Deus começou a falar e não parou mais. Os céus ainda estão abertos para você, mulher, falar com Deus. E eu quero entregar algo aqui antes de eu começar a ministrar a palavra para você aqui nessa noite. Para você que precisa que Deus te responda uma oração. A oração já foi feita. E Deus me fala nessa noite. Ela foi feita, ela subiu. Querido, você sabe por que a sua oração sobe? Porque Jesus, quando Ele foi assuntando aos céus, subindo, Ele foi despojando para a igreja, que é eu e você, todo o principado, toda a potestade dos ares, e abriu um caminho até o trono da graça. Deus ouviu a tua oração e Ele vai responder, e você vai ver a porta que Ele vai te abrir. Faz sentido para você? Não assusta não. Glorificado, exaltado seja o meu Deus, amém? Então vamos lá, eu quero ler apenas: pode nadar na sua promessa, Deus é contigo. Pode chorar de alegria porque Ele te ouve, a mulher. Oh, Deus de glória. Eu queria pregar na rua hoje. Eita, estou aqui me segurando. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá então para o versículo. O versículo que eu quero trazer nessa noite. Ruth, capítulo 1, versículo 13. Porque eu quero apenas a frase C. Aleluia. Do versículo 13. Amém? Pode deixar o versículo inteiro? Isso. Ruth, capítulo 13, diz assim. A parte C do versículo. Para mim é mais amargo do que para vocês. A mão do Senhor voltou-se contra mim. Depois eu quero ler com vocês o 20. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Amém? Glória a Deus. Oricantarabás. Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para vocês nessa noite, mulheres. O nome de Noemi era agradável. O que significa o nome Noemi é agradável. E ela deveria ser uma pessoa muito agradável, porque ela foi acompanhar o seu esposo numa terra de uma cultura muito diferente da deles, nas terras de Moabe.
ela criou 2 filhos, pelo visto muito bem criados, mas ela recebeu de Deus 2 noras, e ela deveria ser uma pessoa agradável, porque a palavra fala que ela tinha o amor das noras, né? As noras amavam ela e ela amava as noras. Porém, essa mulher, ela, numa terra estranha, ela vai viver, eu creio que a maior dor que uma mulher pode viver. Primeiro, perder o seu marido, que é a sua metade, não é? É como te rasgar e te separar, porque Deus disse que são 2 em uma só carne. Então é rasgar a carne. E logo depois ela vai perder os seus 2 filhos. E eu creio que não existe dor maior para uma mãe do que perder um filho, quanto mais 2. E essa mulher agora está vivendo uma amargura tão grande de alma, uma amargura tão grande pela situação, pela dificuldade, por aquilo que ela está vivendo. O que essa mulher, Noemi, tem diante dela? Uma terra estranha. Não tem parentes, não tem amigo, uma mulher que estava cheia, com seu esposo, seus filhos, suas noras, agora está vazia. Ela tem 2 do seu lado que a amam, mas ela não consegue se apoiar nisso. Ela não consegue abraçar aquelas que Deus permitiu ficar junto com ela. E ela decide, na amargura da sua alma, voltar para a sua terra, porque ela ouviu falar que agora tinha pão, a seca cessou, Deus já tratou com o povo, está abençoando, lá tem pão. Para não passar fome, porque na maioria o sustento vinha dos homens, agora elas são 3 mulheres. Para não passar fome, ela vai embora, ela vai para a terra que tem pão, vai para o povo dela. Só que ela vai agora carregando um coração amargurado por conta de tudo aquilo que ela viveu, por conta de tudo aquilo que ela passou. Mas ela não consegue enxergar lá na frente. Ela não consegue enxergar que o Deus que não perde controle da história, antes de Ele ter uma história para você, você está na história dEle. Você faz parte da história dEle, dos planos dEle. E agora ela está indo com essa amargura de alma. E de repente ela vai falar para suas noras: não me acompanhem. Voltem para o seu povo. Lá tem esperança de vocês arrumarem um marido e terem novamente segurança. Choraram até que uma decidiu voltar e outra decidiu acompanhá-la. Deus, Ele sabe quem vai caminhar com você até o fim. Deus sabe quem é que faz parte dos planos dele para você. Então não entristeça o seu coração quando pessoas passam pela sua vida. Eu sempre digo isso, queridos. Há ministérios emergentes, são emergenciais. Eles são emergentes, levantam, cumpre o que Deus quer e some, desaparece. Quer um exemplo simples? José, pai de Jesus. Qual era o tempo e o propósito com ele? Ele cuidar de Maria até ela ter Jesus, e Jesus ser um pouquinho grande. Sumiu da história. Quem continuou? Maria e Jesus. Então não se abale por aquelas pessoas que Deus remove, porque é Deus que está no controle. Ele remove. Ele remove quem não deve estar na sua mesa. Ele remove quem não deve caminhar com você. Ele remove quem deve compartilhar o ministério com você. E Ele também garante quem vai chegar e viver a promessa com você. E lá vai as duas. Noemi com aquele coração amargo.
porque ela olha para cima e acusa Deus. Nós cantamos aqui o hino da Damares, Rose Nascimento, minha preferida. Ela vai dizer assim, ó, que se a tribulação te derrubou, não foi por causa de Deus, porque Ele esteve sempre contigo e Ele sempre estará. E Ele está nos bastidores, Ele está olhando para nós, Ele está cuidando da história, porque antes de ser a sua, é a dele. Mas Noemi, na sua humanidade, na sua dor, ela não conseguia enxergar o que tinha na frente, o futuro, o que Deus ia fazer através dela, da sua nora. Às vezes, ela preferia a órfã, mas Deus escolheu Ruth. Que bom que Deus escolheu você. Amém? Escolheu Ruth. É no coração de Ruth que Ele colocou aquele grude, aquela cola. Não te largo, não te deixo, vou até ao fim. Meu grude é Fran. Glória a Deus. Não te deixo, não te largo. Deus tem um plano. Deus tem um plano, ainda que Ele está em silêncio. Você olha, não vê nada. Você não sabe o que Ele determinou para o teu futuro. Mas ela agora está falando, Deus permitiu passar tudo isso. Agora eu não sou mais agradável, porque agora eu tenho uma amargura na alma. E os meus sentimentos estão amargos por causa de toda dor, de toda perca, de toda perda que eu tive. Eu estou amarga. Paulo vai nos alertar que ninguém se prive da graça de Deus, para que não haja, não brote uma raiz de amargura no nosso coração. Porque quando há amargura de alma, a raiz dela penetra e ela começa a contaminar outros. Noemi tentou contaminar as suas noras, dizendo: é mais amargo para mim. Tudo é mais amargo para mim, tudo é mais difícil para mim. Ó, a raiz da amargura. Tudo é mais difícil. Ah, minha luta é muito grande. É tanto problema, tanto problema. Estou amarga. E o culpado é Deus. Que não fez, que não faz. E Deus olhando. Ei, você não está enxergando o que eu já planejei e o que eu projetei vai acontecer. Agora elas estão indo. Agora Noemi chega carregando o quê? Um coração vazio de amor, vazio de esperança, vazio de fé. Agora ela traz a amargura dela e agora ela tenta contaminar uma cidade. A cidade sai em alvoroço, vê Noemi chegando com a sua nora. A cidade vai dizer, pois não é a Noemi aquela? Aí ela já diz, não me chamem mais Noemi. Me chamem Mara, porque o Todo-Poderoso. Vamos ler? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Deixa eu te falar. Se Deus tem permitido você passar as lutas que você está passando, se Ele permitiu você passar por um vale de solidão, se Ele te permitiu passar por distanciamento de muitas pessoas, se Ele te permitiu entrar em terra estrangeira, deixa eu te dizer uma coisa, Ele não está te castigando, Ele está com você para fazer com que você suporte o processo daquilo que Ele quer fazer na sua vida. O que causava amargura não era só a perca, era também a impossibilidade. Uma mulher já velha, que não poderia mais gerar, não, mesmo que ela retomasse as suas posses,
as suas terras, as suas herdades. Ela não teria como cuidar daquilo. Agora ela tem uma nora moabita, que agora vai viver entre o povo judeu. E ela olha para o futuro, ela não vê esperança nenhuma, ela não vê a plantação dando os frutos. Ela não vê que a plantação, eita Deus, que a plantação já está pronta para a colheita. Eu tomo posse. Ela não está vendo, mas o Senhor foi na frente, antes dela chegar, Ele já estava lá. Querida, quando você chegar naquele lugar, saiba, põe o teu pé, porque Deus já está lá com tudo planejado. Ela não podia ter filhos, ela não podia gerar. Não tinha esperança para ela e nem para Moabita, porque ela não podia gerar para Moabita casar com o filho dela. E se ela gerasse, não ia dar tempo, porque quando esse rapaz tivesse idade, a outra já estava velha demais. Então ela traz toda essa amargura, essa falta de esperança, essa falta de visão, e ela já não tem mais forças para crer que alguma coisa poderia acontecer. Deixa eu te falar, é no terreno do impossível, é no terreno de secura, é no terreno, é nas situações mais adversas, é nas portas mais trancadas que Deus manifesta o poder dele. Porque se você chegar naquela porta ali, ó, você consegue ver o que está do lado, você consegue puxar, é até macio para abrir. Mas portas de bronze e de ferro, quem abre na sua vida é Deus. Ou seja, aquilo que é impossível para você, Deus nos garante, Ele vai fazer por nós. Agora ela chega, a cidade se alvoroça, ela está amarga, ela está vazia, e ela está com uma raiz de amargura, mas ela não consegue ver o que vem pela frente. Ela não sabe o que Deus planejou. A maior necessidade dela era trazer a esperança de um cuidador, um resgatador, um salvador. E Deus já tinha preparado todas as coisas para ela. Deus já tinha preparado tudo. Ele já estava com o controle da história na mão de Noemi. Ele já tinha um plano maior. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa para você entender nesta noite. Deus sempre tem um plano maior. Mas todas aquelas que decidem fazer parte desse plano dele, ele honra. Ele honra. O plano do Senhor era levar aquela mulher junto com a sua nora, independente do que ela passou, para que essa nora fosse gerar a descendência do resgatador, do restaurador, do salvador verdadeiro, Jesus Cristo. Esse era o plano maior. Mas Deus que é fiel nesse plano dele, que muitas vezes ele nem abre a boca para nos falar, ele só nos conduz. Ele honrou essa mulher. Quando ela está nesse sentimento, surge a luz. Há um resgatador, um tal de Boaz. Esse Boaz, ele pode casar com você. E ele pode pedir o resgate das terras. E você vai dar continuidade àquilo que eu perdi. Porque Deus restaura. Deus restaura a nossa sorte, Deus restaura a nossa vida, Deus restaura os nossos relacionamentos. Agora o que acontece? Deus restaura os nossos sentimentos, Deus restaura a nossa identidade. Agora o que acontece? De repente, esse homem
Fala que tem um resgatador na frente, mas ele vai ver. Esse não pode porque ele já é casado. Por quê? Qual é a lei do resgate? Que o primeiro filho deles fosse dado a Noemi para suscitar o nome do morto. Olha que Deus perfeito. Para ela que via toda a sua história terminada, destruída, sem esperança. Agora, esse resgatador existe e ele está ali atuando. Agora ele toma Ruth como esposa, devolve as posses de Noemi. Para quem chegou vazia, sem nada, agora ela está tomando posse das terras que é por direito dela. Que sozinha, mulher, ela não tomaria. Agora ela está vendo a sua nora gerando o futuro dela, que é o neto, mas ele é dado a ela e ela coloca esse neto no colo. Eu amo a palavra dessas mulheres que fala assim, o resgate de Noemi e de Ruth. Quer ver que lindo que ela fala no final? As mulheres falam dela no final. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Versículo 16 do 4. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. E este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que coisa linda. Passou por tanto sofrimento, passou por tantas dificuldades, tantas perdas, e de repente ela está segurando a sua bênção, a sua vitória, a garantia do seu futuro, porque esse menino vai cuidar dela no colo. Ela está segurando no colo. E as mulheres e aqueles todos que conhecem a história dela vão celebrar. Eu acho maravilhosa essa palavra. Porque, querida, nós passamos por muitas dificuldades. Nós passamos por muitas lutas. Passamos por vales de enfermidades, vales de morte, vales de desespero, vales de lágrimas, como dizem aí, mas nós já temos o nosso resgatador. Nós já temos um destino certo. O Senhor já preparou lá na frente. Você e eu não estamos enxergando assim como Noemi, porque às vezes a luta é tão grande, a dificuldade é tão grande, que a gente olha para frente e não vê nada. Mas eu quero que nessa noite você saia daqui tendo a certeza plena e confiança nessa palavra, que o teu futuro está na mão dele. Ele não erra. Ele te chamou para fazer parte do time vencedor, que é o dele. Você se aliou e aliançou com aquele que é todo poderoso. Você foi lavada, remida no sangue de Jesus. Você recebeu o Espírito da graça. Você tem o selo do Espírito Santo. E você está aqui. Então eu quero dizer para você, não temas. Não temas no seu futuro, não se preocupe como vai ser, tira a amargura, não deixa as lutas, as dificuldades amargurarem seu coração, tirarem a tua paz, a tua alegria de viver. Viva por fé, confiando que Deus fará. Não importa, como já foi dito, a luta que se levantar, o vento que se levantar. Não importa o tamanho da onda, nem o tamanho do gigante. Creia que essa palavra ela foi ortogada, ela foi carimbada por aquele que não mente, por aquele que não pode ser abalado por nada, e que por um acaso te chama de filha. Nós temos muita dificuldade
como filhas, confiar no pai. Porque muitas vezes o exemplo de pai que nós temos nos causa mais insegurança, medo e dor. E às vezes nós achamos como Mara, que ele colocou sobre nós tamanha amargura. Deus não deu ordem para ninguém ir fora. Deus não deu ordem para ninguém ir para Moabe. Deus não deu ordem para ninguém sair da terra enquanto havia fome. Deus não nos manda sair na hora da luta, na hora da adversidade. Deus não nos manda sair na hora da dificuldade. Deus não nos manda. Porque Ele tem um tempo certo para mandar o pão. Assim como aqueles que ficaram, elas também... A família de Noemi também poderia ter ficado. E Deus ia sustentá-los. Porque Deus é fiel. Até o tempo dele mandar chuva e ter pão com fartura novamente naquela terra. Muitas escolhas não são de Deus. Mas quando estamos sofrendo a consequência, a gente vai colocar a culpa nele. Vai dizer que ele permitiu. Não, queridos, o que ele faz é pegar as nossas vidas e traçar o plano perfeito. É trazer o nosso plano falido. É trazer a nossa vida falida. Seja ela familiar, ministerial, seja ela material. Seja na nossa área profissional. Ele vai lá, pega essa história falida e coloca na história dele, porque a dele é vitória certa. E pelo caminho ele vai curando, vai restaurando, até chegar o dia que você segura aquilo que você sonhou, aquilo que você desejou, aquilo que você orou, no colo, nas mãos. Ele gera e ele entrega. Então eu quero dizer nessa noite para vocês, não importa a circunstância, não deixe essa circunstância roubarem a alegria, a paz no seu coração. Se levante com fé e creia que ainda que você não está vendo o que está lá, porque, queridos, nós não enxergamos na curva. Nós não conseguimos enxergar na curva. Mas você não sabe o que tem depois da curva. Essa palavra para nós é para confiar naquele que nos prometeu estar conosco. É para nós confiarmos naquele que nos prometeu nos ouvir. É para confiarmos naquele que nos chamou para a sua história, que ele vai celebrar a nossa. Só se pode celebrar aquelas que estão vivendo a história de Deus. Tenho certeza que nunca mais Noemi quebrou cabeça em outras terras. Porque quando nós estamos centradas na história de Deus, na vontade de Deus, a gente não fica quebrando cabeça em terra alheia. A gente não fica quebrando cabeça em terra de Moabita. A gente vai chegar no lugar da restituição. Porque Deus é Deus que restaura a nossa vida, a nossa sorte. Entrega teu caminho. Confia nele, o mais ele fará. Principalmente o teu futuro. Entrega, confia que ele já está lá. Ele tem um plano glorioso. Deixa Deus mexer. Deixa Deus mexer. Amém? Então, queridas, Noemi vai viver, depois de um processo tão amargo, não entendendo que Deus estava com ela em todo o tempo,
e que Ele já tinha um plano para a vida dela, porque Ele disse na sua palavra: eu não te abandonarei e nem te desampararei. Ele é o Deus que está conosco mesmo quando Ele está em silêncio, e Ele nunca vai nos deixar desamparada. Não quer dizer que isso vai ter ausência de lutas, de dificuldades e de necessidades, mas Ele garante que Ele está conosco para que a gente chegue lá. Nem todo dia é cinza, nem todo dia é chuva, nem todo dia é. A maioria dos dias o sol está pleno. O que Deus quer dizer, ainda que haja um dia mau, haverá muito mais dia de luz sobre a sua vida. Então não pense você que você não vai se alegrar de novo. Não pense você que você não vai viver uma alegria genuína de algo novo que Deus vai fazer na sua vida. Você crê? Você pode crer? Porque eu agora estou assim, quando Deus entrega uma palavra e a gente sabe que ela é direcionada para nós, eu estou tomando posse. Pela fé, eu tomo posse da bênção até dos outros. Então corre. Eu tenho fé, você tem? Glória a Deus. Porque às vezes, colocar um filho no colo, era tão impossível para aquela mulher. E quem disse que Deus precisava do útero dela? Deus precisava do útero dela. Ele usa quem Ele quer e Ele faz como Ele quer. Mas que ela viveu a alegria de ter um filho no colo, ela viveu. E às vezes a gente acha que a gente não vai viver essa alegria de viver um sentimento genuíno, um relacionamento verdadeiro, uma coisa limpa, abençoada por Deus. Vai viver, porque Deus me dá autoridade para profetizar. Vai viver, assim como Noemi vai viver essa alegria, sim. Eita Deus. Então nós precisamos entender agora o que nós precisamos entender. Que independente da situação que estamos vivendo, se ela é causada pelas nossas más escolhas, nossos erros ou nossas fraquezas que nos fizeram fugir, às vezes, muitas vezes, de uma situação difícil e vamos cair numa situação pior ainda, não importa. O que importa é que Deus está no controle das nossas vidas. E Ele é poderoso para fazer. Você ainda está aqui. Você pode olhar. Hoje nem todas estão com a camiseta, né? Um acordo que fizemos. Mas você pode olhar e dizer: eis-me aqui. Não no sentido de envia-me a mim. Mas eis-me aqui, eu ainda estou aqui. Isso quer dizer que ainda estou aqui, porque ainda Ele cuida de mim, porque ainda Ele me mantém de pé, Ele me renova todas as manhãs. É Ele que me dá vitória todos os dias. Sempre quando eu chego em casa à noite, eu digo: mais uma guerra vencida. Agora é o descanso do guerreiro. Deitarei e dormirei, porque o Senhor me sustenta. Deixa eu falar. Não vai perder noite de sono. Não vai ter insônia. Não vai ter perturbação noturna. Não vai ter, em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui e vai dizer: batalha vencida. O Senhor me sustentou, me guardou, porque Ele tem vitória para mim lá no futuro. Eu não sei se é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não fica preocupada com o tempo. Noemi era velha, mas Deus fez. Eita.
E você vai deitar naquela cama e você vai dormir o sono do descanso do guerreiro. Você crê? Porque toda a perturbação noturna está sendo repreendida nessa noite. Amém? Se coloca de pé. Você crê que o futuro da sua... Olha eu abrindo. Que o futuro da sua casa está na mão de Deus. Você crê que os seus sonhos também? Pode sonhar, filha. Deus está falando, sonha. Não tenha medo de sonhar. Porque Ele vai realizar no tempo certo. Não temas, não temas. Não tenha medo. Confia só. Amém? Eu quero celebrar a porta aberta com você. Deus vai restaurar os teus sentimentos. Primeiro você precisa entender uma coisa, Isadora. Primeiro você precisa sentir o amor mais verdadeiro do mundo. A filha, o amor de Deus não se compara. Quando você receber de fato e entender esse amor, Ele vai colocar na sua vida tudo aquilo que vai te completar. E eu quero viver para ver. Eu creio. Amém? Esperar às vezes a restauração dói. Mas Deus vai compensar cada noite acordada. Eu te vejo muitas noites acordadas. E Deus está repreendendo isso. Um dia você vai reclamar. Porque vai ter alguém que vai estar te empurrando para o lado, puxando a tua coberta. Amém? Cauane, continua crendo, filha. Deus está no teu futuro. Eu poderia falar, porque conheço todos vocês. Mas tem sonho que a gente não conta para ninguém, né? Tem oração que a gente não conta para ninguém. Tem sentimento que a gente não conta para ninguém. As demais, creia que na sua história, Deus também está. Feche seus olhos. Eu quero ministrar seu coração nessa noite. Acredita nesse Deus amoroso, perfeito. Esse que começou a obra na sua vida não vai te abandonar. Então não deixe Ele por nada nessa terra. Porque a obra é linda. Eu chego a pinicar aqui. A obra é linda que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Pai, a tua palavra foi ministrada. Essa palavra que o Senhor revelou, que veio do seu coração. O Senhor é fiel e é a fiel testemunha que eu nem me preparei para esse momento. Mas o Senhor que fala comigo todos os dias, mandou eu ministrar isso na vida dessas mulheres. O Senhor mandou dizer a elas, Pai, que o Senhor está no futuro delas, que é para elas não temer. Tudo isso que foi falado, sentimento, sonho, futuro. O amor do Senhor está sobre essas mulheres. O teu cuidado, a tua proteção, o teu zelo está sobre essas mulheres. E essas mulheres vão ter muito o que comemorar. E aqueles que estão perto vão comemorar com elas. E eu creio, porque eu creio na sua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra viva e eficaz faça agora aquilo para que ela foi enviada na vida dessas mulheres. Que essa palavra agora entre e comece a ser uma realidade. Porque se o Senhor enviou, é porque o Senhor já está fazendo. E que elas possam depositar nessa noite, Pai, toda a confiança no Senhor. Que o futuro delas é o Senhor quem garante. Pai, nessa noite nós te louvamos por tudo que o Senhor nos fez nesta noite. Nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor revelado a nós, pela obra de restauração que o Senhor está fazendo aqui. Recebe, Pai, a nossa gratidão.
Te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, mesmo quando está calado, está perto. Então, meu Deus, em nome de Jesus, recebe, Pai. Recebe o nosso amor a um Pai tão amoroso. E eu posso sentir a sua presença cuidadora aqui nesta noite. Cuidando de cada uma delas com zelo tão grande. Essa unção que paira sobre elas é a sua mão. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, guarda a entrada e a saída dessas mulheres, guarda os carros, as motos, guarda, Pai, os patinetes. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda a casa, a família. Meu Deus, em nome de Jesus, os locais de trabalho. Dá graça a essas mulheres por onde elas passarem. Dá graça a elas nos locais de trabalho. Em nome de Jesus. Renova, Pai. Coloca uma felicidade. Que amanhã elas acordem de um sono de descanso com uma felicidade. Porque o Senhor está com elas. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos também, repreende toda a fúria do inimigo, todo o ataque, todo o dardo, tudo aquilo que ele planejar, Pai, contra as nossas vindas e os nossos, contra as nossas casas e contra a igreja. Repreende, paralisa, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor tem poder. E no nome de Jesus, nós te pedimos, consola, Pai, a família da tua filha Elisama nessa noite, que passam pelo luto, Pai. Em nome de Jesus, dá a eles entendimento nessa hora da sua vontade soberana. Recebe, Pai, nessa noite a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso amor, em nome de Jesus. Amém, amém.